Boa noite, meus irmãos. Gostaria de, nesta noite, ler aqui um texto da Palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Vou ler do verso 1 ao verso 9. O texto é um texto conhecido e diz o seguinte: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando e pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até o verso 9. Queridos irmãos, hoje pela manhã eu coloquei uma palavra rápida no boletim, além da mensagem que coloquei, sobre a família, né? Nós estamos no mês de maio, e como todos sabem, o mês de maio é o mês da família. E dia 15, na sexta-feira, foi o Dia Internacional da Família. E naquela rápida reflexão que coloquei no boletim, eu perguntei, será que temos o que comemorar? Olhando para o mundo, a situação da família em todo o mundo, será que nós temos algo a comemorar? E eu respondi a questão lá no boletim, dizendo, infelizmente, meus amados, não temos muito o que comemorar nestes dias. E agora nós estamos aqui diante de uma passagem do livro de Deuteronômio. E como os irmãos sabem, Deuteronômio é sem dúvida um livro importantíssimo da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. É o último livro do Pentateuco. Esta palavra final de Moisés para o povo de Deus antes deles entrarem na terra prometida. Como você sabe, Moisés foi avisado por Deus de que ele não entraria na terra prometida, ele não atravessaria o Jordão. Mesmo Moisés tendo insistido com o Senhor em oração para que Deus permitisse que ele entrasse na terra, o Senhor diz para Moisés, basta, não me fale mais nesse assunto, você não entrará na terra prometida. O Senhor disse a Moisés que ele não entraria. Então Moisés se sentiu compelido pelo Espírito Santo e também no dever de dizer uma palavra àquele povo antes deles atravessarem o Jordão e tomarem posse da terra prometida. Foram 3 sermões dirigidos ao povo e estão registrados aqui no livro de Deuteronômio. Antes que Moisés morresse, no Monte Nebo, Deus orientou que ele subisse ao monte, de lá ele teve uma visão da terra prometida e ali ele então proferiu estes discursos para o povo de Deus. Moisés, naqueles seus discursos, fez o povo lembrar que o Senhor havia escolhido todos eles para serem a nação de Deus, o povo de Deus, e que o Senhor tinha feito com eles uma aliança para que eles fossem então o seu povo, e ele, o Deus daquele povo. Moisés fez-nos lembrar também que Deus agora estava fazendo com que o povo tomasse posse da terra prometida. Eles estavam ali à margem do Jordão, prontos para atravessar o Jordão, liderados por Josué, e tomariam posse daquela terra. Aquela terra que, como vocês ouviram no texto, o Senhor disse, manava leite e mel. Moisés fez-nos lembrar também que Deus estava exortando aquele povo a guardar fielmente os seus preceitos e os seus mandamentos. O Senhor Deus, através de Moisés, assegurava ao povo que derramaria suas bênçãos conforme a promessa feita aos pais para aquele povo.
Havia, porém, queridos, um detalhe muito importante. Todo o povo deveria ter consciência sobre a necessidade de guardar todos os mandamentos do Senhor. Vocês sabem que no capítulo anterior, no capítulo 5, está lá a síntese dos mandamentos, os 10 mandamentos, a síntese da lei do Senhor para aquele povo no capítulo 5, o capítulo anterior. E agora no capítulo 6, Moisés faz essa exortação em nome do Senhor para o povo. Observamos aqui no início do capítulo 6, nos versos iniciais do capítulo, que o Senhor, através de Moisés, reitera a necessidade da obediência aos seus mandamentos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, disse o Senhor aqui nesta passagem. Observamos que o Senhor, através de Moisés, chama a atenção do povo para o fato de que o povo deveria dar ouvidos somente a Ele, a Deus, a mais ninguém, porque Ele é o único Deus. Aqui no verso 4 está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas fez lembrar também que o Senhor Deus disse e exortou o povo que eles deveriam não só ouvir apenas o Senhor, mas amar tão somente o Senhor de todo o coração e de toda a alma, como está aqui nos versos seguintes, quando o Senhor exorta no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, meus irmãos, nos versos de 6 a 9, nós observamos nestes versículos seguintes que o Senhor volta a reiterar a necessidade da obediência aos mandamentos, já mencionada nos versos 1 e 2, mas chama a atenção de Moisés para o povo acerca da família. Nos versos de 6 a 9, Moisés escreve que o Senhor dirigiu o foco da sua exortação para a família. O Senhor deu um zoom na célula família e descreveu a importância desse núcleo familiar na nação de Israel. Fica claro, meus queridos, que esse núcleo menor, a família, era e é, na verdade, o segredo para a eficácia no cumprimento das promessas divinas, consequentemente, das bênçãos prometidas ao povo. O que nós observamos e deduzimos aqui é que do zelo de cada chefe de família à frente da sua casa, do seu lar, dependia todo o êxito do povo como nação escolhida do Senhor. Por outro lado, o fracasso das famílias em atender à exortação do Senhor certamente representaria o fracasso do povo. Isso significaria que não seriam abençoados pelo Senhor, não se realizariam as promessas e as bênçãos. Em lugar das promessas e das bênçãos, eles sofreriam o castigo de Deus. Ou seja, se a família fracassasse na sua responsabilidade, a nação toda sofreria o castigo, o juízo do Senhor. Usando esta passagem, queridos irmãos, do texto de Deuteronômio 6, mas mais especificamente dos versos 6 a 9, que orientação do Senhor para a família nós podemos extrair daqui, aprender destes versículos que destaco agora para os irmãos? É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta oportunidade, dada a necessidade, a importância, a situação que as famílias em todo o mundo, como eu coloquei no boletim hoje de manhã, desde os anos 60, a família vem sendo atacada e há uma preocupação em destruir a estrutura familiar, destruir a família naquele contexto cristão de família, naquela formatação de família conforme a palavra de Deus. O que nós podemos aprender? Primeiro, aqui o Senhor está dizendo que a sua bendita palavra deve estar presente no coração do sacerdote da família. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É
claro, meus irmãos, que o contexto do povo judeu é diferente. O sistema antigo era um sistema patriarcal, onde o varão tinha uma responsabilidade muito grande diante da família. Isso é verdade. O papel do varão diante da família e diante da casa era um papel importantíssimo. Mas eu creio, meus irmãos, que não deixou de ser importante. O papel do varão continua sendo importante na família, embora o contexto hoje seja totalmente diferente. Nós estamos vivendo uma época totalmente distinta, onde marido e esposa, marido e mulher dividem as responsabilidades do lar em igual parceria. E aqui nós precisamos lembrar que a palavra do Senhor deve ser ministrada a si mesmo, não importa. E para que ela seja ministrada devidamente, ela precisa estar no coração do sacerdote do lar. E o marido é o sacerdote do lar. Quanto a isso, meus irmãos, não temos dúvida, o papel do sacerdote no lar é um papel importantíssimo. Lamentavelmente, nós sabemos, queridos, que há uma certa negligência e até mesmo uma omissão sacerdotal nos lares ditos cristãos. Eu penso que talvez o ativismo, o envolvimento com as inúmeras obrigações, a falta de oportunidade possam ser alegados para explicar essa omissão e essa negligência. Mas nós não podemos esquecer que o tempo passa e as oportunidades também passam. E o preço a ser pago pode ser muito grande quando há negligência e omissão, neste caso, da parte do sacerdote do lar. Diante de um fato como esse, meus irmãos, e constatando essa realidade que estamos vendo hoje, como deve agir o sacerdote do lar? O texto é claro, o Senhor disse que a sua palavra deveria estar presente no coração do sacerdote. Dessa forma, meus irmãos, o que se pode dizer é que este sacerdote precisa amar a palavra do Senhor. Amar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Orar suplicando ao Senhor Deus e ao seu Espírito que dê entendimento da palavra a Ele. São requisitos fundamentais para o sacerdote do lar, pois se não for assim, ele não conseguirá fazer o seu papel. Então o Senhor disse, a minha palavra estará no teu coração. E esse é o primeiro ensinamento, a palavra do Senhor precisa estar no coração daqueles que são os responsáveis do lar. O pai, a mãe, se eles dividem a responsabilidade também na educação para os filhos, educação cristã, o papel de ajudá-los nas suas vidas espirituais, é preciso que a palavra de Deus esteja no coração. Segundo lugar, meus irmãos, o que nós aprendemos, o Senhor está dizendo que a sua bendita palavra deve ser ensinada aos filhos. No verso 7 está que tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Segundo a palavra de Deus, de quem é essa responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos filhos? É da escola secular? É da ajudante do lar? É do departamento infantil da igreja? É da irmãzinha mais velha? Ou é do irmãozinho mais velho? Claro que não, meus irmãos. Todos nós sabemos que essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade dos pais. São os pais os responsáveis. O Senhor disse, tu a inculcarás aos teus filhos. Como fazer isto? O texto também fala como fazer isto. A palavra de Deus aqui diz nos versos de 7 a 9, que eles deveriam ensinar aos filhos, na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A forma como se deve ensinar, a maneira,
A palavra de Deus diz na casa, em casa, na rua. Ou seja, em todas as oportunidades e lugares. À noite, durante o dia. Vejam, meus amados irmãos, que na passagem a primeira menção que se faz é em casa. Em casa. Lamentavelmente, meus irmãos, nós temos observado hoje que os filhos aprendem muita coisa desnecessária e inútil nas suas casas, nos lares. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, muitas vezes, eles não conseguem aprender. Por quê? Por quê? Certamente, queridos, é porque a palavra do Senhor não ocupa o devido lugar no lar. Não é prioridade no lar. Não é vivida no lar. Se ela não é prioridade, se ela não ocupa o lugar dela no lar, ela certamente não é vivida no lar. E como os filhos poderão aprender a palavra, se a palavra não é prioridade no lar? O Senhor disse, tu a inculcarás aos teus filhos, em casa, no andar, no caminhar, ou seja, fora de casa, de noite, de dia. Mas a palavra do Senhor precisa ser prioridade. Nesse tempo de pandemia, né, a gente ouve sempre a palavra reinventar, é preciso se reinventar. Reinventar a maneira de ganhar dinheiro, reinventar a maneira de estar em família. Nós estamos sendo obrigados a viver uma situação que antes não vivíamos. Há uma convivência maior até com os familiares, porque há a reclusão, o isolamento social. E as pessoas têm falado muito em reinventar, estou me reinventando. Meus queridos, chegou a hora de realmente reinventar. Reinventar a maneira como nós estamos tratando a Escritura no lar, na casa. Buscar os meios para que a palavra de Deus volte a ser o centro do nosso lar. Seja central no nosso lar. E para que isso, obviamente, aconteça, é preciso que Cristo seja central no lar. Seja o centro do lar. Se Cristo não for o centro do lar, a Bíblia também, a sua palavra, não será. Ela não terá um lugar de prioridade. Ela não será a mais importante no lar. E nós precisamos, de fato, reinventar essa convivência com a palavra de Deus no lar, na família. Terceiro e último lugar, queridos, aqui nós aprendemos que o Senhor está dizendo também que sua bendita palavra deve ser colocada estrategicamente e cuidadosamente diante dos olhos de todos os membros da família. Ora, se a palavra deveria ser colocada nos portais, nas portas, na mão, é para que estivesse na frente de todos do lar, permanentemente na frente de todos do lar. Nas mãos, nos portais, nas portas. Obviamente, queridos, está se falando aqui de recursos para não esquecermos a palavra de Deus. Mas não é só isso. Não é só uma questão de não esquecer a palavra de Deus. Está se falando o quanto é fundamental que a palavra esteja permanente presente em tudo que fazemos. Ou seja, a necessidade dela ser a bússola, o norte para a formação dos nossos conceitos, dos nossos valores, para a tomada das nossas decisões, para a compreensão dos fatos à nossa volta e do mundo. Numa época, queridos, de tantos recursos, de tanta tecnologia, teoricamente, deveria ser mais fácil esse contato permanente com as Escrituras Sagradas. Teoricamente, deveria ser mais fácil. Entretanto, o que nós observamos, e curiosamente, é que não é o que está acontecendo. A tecnologia, muitas vezes, não tem contribuído para que as pessoas não se lembrem, para que as pessoas se lembrem da palavra de Deus e não esqueçam a palavra de Deus.
há uma concentração excessiva em outras atividades, através dos recursos eletrônicos, da tecnologia, e nós nos esquecemos da palavra de Deus. É o smartphone, é a televisão, é o computador, são as redes sociais, tudo isso ganha, infelizmente, prioridade nos nossos lares, na nossa vida, e nós nos esquecemos da palavra do Senhor. E quando se esquece da palavra de Deus, o inimigo comemora enlouquecidamente. Ele fica entusiasmado, mais empolgado ainda, para nos atacar. Ponto para ele, quando nós nos distraímos com a tecnologia, com as coisas que dispomos hoje e nos esquecemos da palavra do Senhor. O Senhor orientou a Moisés que dissesse ao povo: grave na mão, grave nas portas, nos portais, para que ela esteja permanentemente diante de todos. Todos possam ver e possam se orientar pela Escritura Sagrada. Meus amados irmãos, a batalha ainda não acabou. A guerra não está perdida ainda. É sim possível reverter essa situação de indiferença para com a palavra de Deus dentro dos nossos lares. E em prejuízo, grande prejuízo, do povo de Deus e da família. E com certeza, meus irmãos, é preciso que oremos. Oração, muita oração. Seriedade no trato com as coisas do Senhor, com a vida espiritual, com a vida espiritual dos membros da família. E é necessário que nós comecemos já.